Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Rosa de Lima, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 209 da biografia de São Francisco de Sales, escrita por Amédée de Magerie. Eu vou voltar 2 parágrafos anteriores para a gente continuar a leitura de hoje, né? No pé da página 208. Para uma alma que se eleva a tais alturas, não há mais, parece-nos, senão um grande perigo a temer. O orgulho, a tentação própria das culminâncias. É por esse motivo que a humildade constitui o alicerce e a base de toda a vida cristã, e mais particularmente de toda a vida que tende à perfeição na ordem sobrenatural. Deve ser também o fundamento e a base sobre que deve assentar o edifício de nossa piedade, a fim de que o homem se humilhe sempre na mesma proporção em que se eleva, e quando a alma se vizinha dos mais altos cimos da santidade, a humildade atinge as últimas profundezas. Apesar de conhecermos o pensamento de São Francisco de Sales sobre essa matéria, poderíamos perguntar como, alimentando pela Senhora de Chantal uma tão elevada estima, que bem cedo se tornou em veneração, achava necessário conservá-la na humildade. A respeito de si mesmo, ele não encontrara nenhuma dificuldade em, sinceramente, fazer de sua pessoa os mais desfavoráveis juízos. Mas como poderia julgar, desse modo, uma pessoa cujas peregrinas virtudes e rápidos progressos no caminho da perfeição o enchiam de verdadeira admiração? E se o santo diretor não julgava desfavoravelmente sua filha espiritual, como poderia fazê-la crescer em humildade? Nosso santo, sem muito filosofar, trabalhou nesse sentido com vigor extremo e desde cedo alcançou resultados maravilhosos. A senhora de Chantal, desde o primeiro ano de suas relações com o novo mestre de vida espiritual, pediu-lhe que lhe dissesse alguma coisa sobre essa virtude tão desejável, e ele respondeu-lhe em uma carta que sua penitente acolheu com especial carinho, de modo que tornou a lei de sua vida uma virtude que lhe era inculcada como própria das viúvas. Abre aspas. De que uma viúva se pode orgulhar? Já não possui mais a integridade, que dá o máximo valor ao seu sexo, de acordo com o modo de julgar do mundo. Não tem mais o marido, que era sua honra e do qual tomou o nome. Que resta mais de que se gloriar, senão em Deus? No jardim da igreja, as viúvas são comparadas às violetas, flores pequeninas e humildes, de cor não brilhante, de odor não muito forte, porém de maravilhosa suavidade. Que bela flor a viúva cristã! As viúvas são dignas de estima, quando são viúvas de coração e de espírito. Que quer dizer viúva, senão destituída e privada, isto é, miserável, pobre e cativa. Ora, a virtude da humildade cristã não é senão o conhecimento dessa miséria e dessa pobreza. É o amor em contemplação com Nosso Senhor.
Conheceis que sois uma pobre viúva insignificante? Amai essa insignificante condição. Glorificai-vos de não ser nada. Ficai satisfeita porque vossa miséria serve de objetivo à bondade de Deus para exercer a sua misericórdia. É assim que caminhamos pelos baixos das virtudes pequenas e humildes. Isso é uma carta, né, de São Francisco de Sales à senhora de Chantal, né? Tomando a sua viuvez, né, como mote, né, para falar da humildade, né? Quando, fecha aspas para o nosso santo, quando lhe recomenda que de ordinário não se perturbe com as perturbações interiores, é ainda uma consideração de humildade que apresenta. Abre aspas. Vosso espírito experimenta perturbações. Não é grande maravilha que o espírito de uma pobre viúva seja fraco e miserável. Seja fraco e miserável. Aqui deve ser uma pergunta, né? Mas que quereríeis então que ele fosse? Algum espírito forte? Constante? Varonil? Ficais satisfeita de que o vosso espírito esteja de acordo com a vossa condição. Coisa extraordinária, né? Está falando das perturbações interiores, né? Por que você se surpreende, né, com suas perturbações inferiores? É como se o santo dissesse, né? O que você está pensando que é para ficar livre de perturbações interiores, né? Mas que quereríeis então que ele fosse? O espírito, né? Algum espírito forte? Constante? Varonil? Ficai satisfeita de que vosso espírito esteja de acordo com a vossa condição. Nós falamos um pouco disso ontem, né? Da gente ficar impressionado com as nossas perturbações, com as nossas quedas, né? Fecha aspas para o nosso santo. A boa semente, lançada em terra fecunda, produziu frutos maravilhosos. E se mais tarde o santo diretor volta menos vezes sobre este assunto que sobre outros, é porque vê que a sua filha espiritual caminha sozinha, em seguimento das pegadas do Divino Mestre, manso e humilde de coração. Admirável humildade de Santa Chantal revela-se a cada passo da sua vida. Em matéria de obediência, mostra-se simples e pronta, sem opor reflexões e objeções às menores indicações do Santo Guia. Mostra-se humilde, principalmente num absoluto desapego de si mesma, com que lhe expõe o íntimo da consciência, a fim de que faça sobre o mesmo julgamento sem apelação alguma. Tratemos agora do que os autores espirituais chamam estados de oração. Isto é, do que se passa na alma quando de qualquer modo se entrega à prece. Ensinam que a oração tem vários graus, desde os mais elementares, em que o espírito, assistido pela graça divina, se serve de todas as suas potências, do entendimento, com todos os atos de discernimento, e da imaginação, com todas as representações sensíveis, para meditar sobre uma verdade, e finalmente exercitar em si
os afetos e resoluções em que tudo deve terminar. Aqui essa oração é a oração mental, né? Há também os graus mais elevados em que a alma, sem o emprego de raciocínios e de estudos, sem reflexões de espécie alguma, sem atos distintos dos sentimentos ou dos pensamentos, se conserva recolhida diante de Deus, a Ele unida e nele abismada, não aspirando a outra coisa senão que a vontade divina se cumpra em todas as criaturas. Esses estados, embora muito diversos entre si, tendem à mesma finalidade e são inspirados pelo mesmo Espírito e representam com muita fidelidade as partes desiguais de Marta e de Maria na narração evangélica. De novo, né? A Marta e Maria servindo quase que como uma metáfora aqui, né? As duas irmãs, né? Irmãs de Lázaro. Aqui também nós podemos lembrar, né, a leitura que nós fizemos de Santa Catarina de Sena, né? Onde Deus comenta sobre esses estados de oração, né? E a próxima santa da qual nós vamos ler a biografia, Santa Teresa, né? É mestre também. Marta e Maria. O mais elevado desses estados não tem caráter de permanência absoluta e não deve ser procurado com esforço, como se a alma o pudesse atingir e nele permanecer por sua própria força. Esse estado deve ser recebido como uma espécie de impressão divina, que é preciso conservar fielmente, tanto quanto Deus o faça durar. Espécie de carimbo, né? Na alma. Santa Chantal, segundo narram seus biógrafos, estava destinada a esse grau mais elevado de oração, que lhe devia tornar a existência terrena em uma oração quase contínua. Em 1607, seguindo os conselhos imprudentes de uma carmelita, foi prematuramente impelida para o grau superior de oração. São Francisco de Sales, com perfeita sabedoria, a conduziu firmemente dos graus elementares aos mais elevados. Há uma lição de humildade na direção que lhe ministrou. Palavras do santo. Talvez não necessitem servir-se da imaginação nem do entendimento aqueles que já estão muito adiantados na montanha da perfeição. Mas a nós outros, que ainda nos encontramos na planície, se bem que muito desejosos de subir, penso que convém servir-nos de todas as potências e também da imaginação. Aqui foi uma carta de abril de 1608. Nós outros, ele também se incluindo aqui, né? Fecha aspas para o nosso santo. Assim conservava ele, para nos servirmos de uma expressão muito sua, o pássaro preso à percha. Se, porém, não queria uma perfeição que pusesse a humildade em perigo, também não queria que a humildade paralisasse o voo das almas, indefinidamente, e prendesse nos vales as que Deus chamava para as cumeadas. Quis que a senhora de Chantal começasse pelo papel de Marta. Mais tarde veio o tempo em que lhe disse, abre aspas, por que quereis desempenhar o papel de Marta, se Deus nos fez compreender que Ele mesmo
quer que desempenheis o de Maria. Vossa oração de simples entrega a Deus é extremamente santa e salutar. É preciso que nunca tenhais disso a menor dúvida. Depois que examinarmos bem e reconhecermos que Deus nos quer conservar neste grau de oração, outra coisa não devemos fazer senão aí permanecer tranquilamente. Fecha aspas. Virá também outro tempo, no qual, depois de a haver conservado no século, para crescer em renúncias e florescer em virtudes, tomá-la-á pelas mãos, a fim de conduzi-la ao supremo desapego, que só se encontra no estado religioso. Então, aqui nesse estado, que uma alma chega no caminho, na vida espiritual, né? Aqui sim é muito importante o diretor espiritual, né? Porque esses fenômenos místicos da mística católica, né, são muito elevados e podem ser muitas vezes usados pelo demônio. Então é muito importante ter um diretor para ajudar no que se chama discernimento dos espíritos, né? Discernimento dos espíritos. E aqui São Francisco dá essa garantia, né, a Santa Chantal, né? Vossa oração de simples entrega a Deus é extremamente santa e salutar. É preciso que nunca tenhais disso a menor dúvida. Essa é a garantia, né? Depois que examinarmos bem e reconhecermos que Deus nos quer conservar nesse grau de oração, outra coisa não devemos fazer senão aí permanecer tranquilamente. Essa é a garantia que o diretor espiritual dá para o dirigido, né? Aqui, capítulo 2, então, né? Capítulo 2 dessa enfim, parte da ordem da visitação, né? Então aqui nós vamos chegando à próxima fundação da ordem, né? Quando São Francisco de Sales tomou a seu cargo a direção espiritual da Senhora de Chantal, ambos não tinham outro intuito além da própria santificação no século de Santa Chantal, né? Foi somente um ano mais tarde que a ideia de vocação religiosa apareceu nas conferências espirituais. A primeira palavra que foi pronunciada sob a forma de uma vaga aspiração, o santo diretor respondeu com uma certa solenidade própria de um homem que fala influenciado por uma inspiração superior. Abre aspas. Sim, um dia deixareis todas as coisas. Vireis a mim e eu vos colocarei em um estado de completo desprendimento de todas as coisas por amor de Deus. Fecha aspas. Ditas essas palavras, nada mais lhe perguntou. O santo bispo entendia que é preciso apegar-se ao dever presente, que é perder tempo, lançar-se em conjecturas vãs sobre um futuro que talvez não se realize. Dizia mais, abre aspas, não haver nada que impeça tanto de nos aperfeiçoarmos em nossa vocação, como aspirar a outra. Fecha aspas. Com certeza, ele julgava então que os deveres de mãe cristã, que eu era o da senhora Chantal, estavam ainda muito distante de seu termo, para que ela pudesse, naquela época,
pensar em mudança de estado de vida. Por isso, a direção espiritual permaneceu independente dessas longínquas previsões. Alguns meses mais tarde, por ocasião de nova expansão, ele respondeu: não vos direi, não quero falar. Deus seja servido, esclarecer-vos e patentear-vos seus desígnios. Apesar de todos os perigos que nos cercam, segui-lo-emos a qualquer parte que nos conduza. Carta de 1605. Fecha aspas para o nosso santo. No ano seguinte, convidado novamente a dar sua opinião, pois a ideia de vocação religiosa lançara fundas raízes no espírito da senhora Chantal, escreveu-lhe estas palavras tranquilizadoras. Abre aspas. Quero dizer-vos esta palavra de conforto. Penso nisso mais que vós, assim o creio. Fecha aspas. Mas essa palavra foi tudo e recomendou que a sua diligência fosse resignada. Abre aspas, sua diligência fosse resignada. Fecha aspas. Por esse tempo, havendo as admiráveis filhas de Santa Teresa de Jesus estabelecido um convento em Dijon, a senhora de Chantal entrou em relações com elas e, encantada com as virtudes dessas religiosas, julgou-se chamada a segui-las e a ingressar na ordem carmelitana. Consultou o guia de sua alma, que se mostrou reservado e prudente, limitando-se a renovar a primeira declaração, isto é, que um dia ela deveria deixar tudo. Acrescentou mais que, se tratava de abraçar imediatamente o estado religioso, o caso era sério e grave, não lhe parecendo, porém, chegado o momento oportuno. Abre aspas. Dai-me tempo e vagar, acrescentou, para rezar muito nessa intenção. E ainda será preciso, antes de dar uma solução ao caso, falar-vos à vontade, o que só será possível no ano próximo, se Deus quiser. Carta de 1606. Aqui é a prudência do nosso santo, né? Adiou para um ano, né? Esse período de expectativa prolongou-se cerca de um ano. No tempo da festa de Pentecostes, em 1607, chamou-a a Annecy e falou-lhe à vontade, durante 4 ou 5 dias, empregados em tratar de negócios de consciência e em consolidar-lhe no espírito a resolução de conservar-se pronta e disposta para fazer tudo que exigisse dela. Aqui foi uma direção pessoal, né? Não à distância, né? Como encontrasse sua penitente indiferente a tudo o que lhe aprovesse ordenar, revelou o que até então conservara em segredo, que resolvera servir-se da senhora de Chantal para o estabelecimento de uma congregação religiosa, cujo nome ainda não fora escolhido e cuja novidade consistiria em 2 pontos principais. O primeiro ponto consistia em que as austeridades e penitências corporais seriam limitadas em uma medida tal que pudesse permitir a admissão ao novel instituto religioso de moças e viúvas que, pela fraqueza de sua condição física, pela idade ou pelas enfermidades, não conseguisse abraçar as ordens então existentes, clarissas e carmelitas, por causa do rigor, né, das penitências dessas duas ordens. A mortificação do espírito,
do coração e da vontade, mortificação acessível a todos, compensaria esse abrandamento ou diminuição das penitências corporais. Então, penitências, mortificações do intelecto e da vontade, né? Os defeitos corrigir-se-iam e as virtudes seriam adquiridas mais pela atração suave do amor de Deus que pelo rigor da penitência. Exigir-se-ia mais o recolhimento interior que a multiplicidade de orações. O desapego de tudo supriria a pobreza. A caridade substituiria o espírito de solidão. A obediência tomaria o lugar das observâncias penosas e mortificantes. Aqui ele cita uma obra que é uma biografia de São Francisco de Sales, né? O segundo ponto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto consistia em que as irmãs consagrariam uma parte de seu tempo ao cuidado dos enfermos, unindo, desse modo, a vocação de Marta à de Maria e os méritos da vida contemplativa aos da vida ativa. A clausura deveria ser observada com a mesma severidade que nas ordens já existentes, no que diz respeito ao ingresso de estranhos no interior das casas religiosas. Seria mitigado num ponto, de modo a permitir a saída das irmãs, a fim de exercerem seu ministério de caridade. Era o que o santo fundador chamava meia clausura. É de crer que, nesse particular, o bispo de Genebra se orientava pela lembrança das maravilhas que a caridade de Senhora de Chantal operara na Borgonha durante os primeiros anos de sua viuvez. São Francisco de Sales ligava tão importância a essa inovação, pois assim se poderia chamar tal coisa naquela época, na França, que seu primeiro cuidado foi colocar a futura congregação debaixo da proteção de Santa Marta. Coisa incrível, né? A senhora de Chantal teve um pensamento que ao santo bispo pareceu mais acertado, de denominar a nova ordem Visitação de Santa Maria, nome que de si mesmo exprime tudo. Escoaram-se 3 anos antes da realização de um projeto tão maduramente preparado. A senhora de Chantal havia cumprido e ainda poderia continuar a cumprir todos os deveres de mãe. Sua filha mais velha casara-se com o barão de Torrens, irmão de São Francisco de Sales, e poderia tomar consigo o irmão que restava. Seu filho, que atingira a idade em que necessitava de uma direção enérgica e viril, encontrara 2 pais em seu avô e em seu tio, André Frémiot, arcebispo de Bourges. Seu venerando pai, ainda que com o coração dilacerado, aceitou o sacrifício de desprender-se de sua filha, dando belo e grande testemunho de magnanimidade cristã. Abre aspas. Uma vez que Deus quer tomar a minha filha para seu serviço neste mundo e por esse caminho conduzi-la à glória eterna, quero demonstrar que prefiro o seu contentamento e a tranquilidade de sua consciência às minhas próprias afeições. Fecha aspas. Não teve a bênção do pai, né? A senhora de Chantal, sem delongas, partiu para Annecy, onde começou o ano de noviciado sob a direção de São Francisco de Sales,
com as companheiras que o santo atraíra de vários pontos da Saboia e da França, animadas todas do mesmo ideal. O berço da Ordem da Visitação foi chamado Casa da Galeria, por causa de uma galeria coberta que havia em redor da casa e do jardim. Ainda hoje, esse nome é recordado com todo carinho nas memórias da Ordem da Visitação. Essas memórias da Ordem da Visitação vão ser analisadas e um pouco descritas por nós na outra biografia do santo que nós leremos em seguida. Principalmente essas memórias que dizem respeito às visitas que o São Francisco de Sales fazia na Ordem da Visitação para um diálogo, não é? Com as noviças e com as freiras, né? Frequentemente, né? Ele passava na galeria muitas vezes por semana para conversar, né? Para dirigir. E essas freiras anotaram esses diálogos, esses entretenimentos, né? Que o santo fazia com elas. Nós vamos ver muito dessa atividade do santo na próxima biografia. Ser-nos-ia muito grato aqui parar um pouco e olharmos mais de perto para essa verdadeira galeria, pois na verdade há uma perfeita galeria de almas heróicas e encantadoras, que foram as primeiras religiosas da Visitação. Muito diversas pelo caráter e pelas tendências naturais, semelhantes pelo impulso para a vida perfeita e inseparavelmente unidas pela santa caridade e pela mútua veneração para com aquela que permaneceu sempre como seu centro e seu modelo. Tais foram as primeiras filhas da Novel Ordem. Eu vou parar aqui, sabe? Vai ser um ponto bom para a gente parar, porque talvez não. Vocês me deem um pouco mais de tempo hoje, porque nós vamos terminar essa biografia hoje, então. Vamos ver se a gente consegue. Falta pouco, né? Citar-lhes o nome exigiria retratar-lhes as virtudes, e para tanto precisaríamos ajuntar novo livro ao presente. Foi a esse pequeno, seleto e abençoado grupo de almas generosas que o nosso santo dispensou, durante os anos seguintes, o melhor de seu coração e de sua doutrina, em interminas conferências espirituais, que suas piedosas filhas recolheram e coordenaram sob o nome de Entretien. Foi grande parte para o uso das mesmas que compôs o admirável Tratado do Amor de Deus. Então, esse grande livro, né, teve como estímulo para ser escrito, né, as suas filhas da Visitação, né? E por isso hoje nós podemos tê-lo em mãos, né? Quer dizer, isso é uma graça que Deus nos deu, né? Por meio da fundação da Ordem da Visitação, né? Então, ter esse livro na mão, hoje, né?
por ter esse livro na mão, nós devemos agradecer muito a Deus, ao nosso santo e à ordem, à fundação da Ordem da Visitação, né? Devemos agradecer a Santa Joana de Chantal, né? Esse livro. Veja que coisa extraordinária, né? Veja que graça que cada um de nós temos de ter um livro assim na nossa biblioteca, né? Que graça que nós temos de poder lê-lo, né? Nós normalmente a gente não pensa nisso, né? De um livro como uma graça, né? Esse especialmente Deus deu ao mundo por causa dessa ordem, né? Que ele queria fundar, né? E hoje chegou até nós, né? Quantas pessoas nós temos que agradecer, né? Pela preservação desse livro, pela tradução do livro na nossa língua, né? Pela vontade de lê-lo, pelo esforço de lê-lo, pelo esforço de compreendê-lo, pela graça de compreendê-lo, né? Pela graça de podermos comprá-lo. Isso tudo resumido num simples livro, né? Embora grosso, pesado, né? Mas está aqui na nossa biblioteca, né? E nós temos agora, mais ainda, estímulo para lê-lo, né? É um livro que a gente pode considerar que Deus quis que chegasse na nossa biblioteca, né? Em quantas bibliotecas esse livro está ausente, né? E foi um livro escrito para as freirinhas da Ordem da Visitação. Ou pelo menos por estímulo a elas, né? Por estímulo delas, desculpe. Então foi em grande parte para uso das mesmas, das freirinhas, que compôs o admirável Tratado do Amor de Deus. Então nós somos intrusos aqui, pela vontade de Deus, né? Somos intrusos, né? Estamos lendo como intrusos uma instrução elevadíssima de São Francisco para as suas filhas espirituais, né? Quem quiser saber o que é progresso na vida espiritual e na santidade, deverá ler com a máxima atenção e recolhimento tudo quanto nas obras e na correspondência de São Francisco de Sales se refere a essa humilde família espiritual que teve começos modestos, mas que foi chamada a um desenvolvimento tão belo e a tão altos destinos na história da Igreja. O nosso santo teve a consolação de ver a prosperidade da novel instituição religiosa, que ao tempo de sua morte já contava 13 casas. Nada mais nos restaria dizer sobre os primeiros anos da visitação, senão fora um acontecimento no qual podemos ver os misteriosos desígnios da providência divina, que se serviu do mesmo para fazer brilhar a extrema humildade do santo fundador. Havia 4 anos que fora aberta a casa de Annecy, quando recebeu ele das terras de Lyon demorada visita de 4 viúvas piedosas,
que, sentindo-se chamadas à vida religiosa e tendo ouvido falar da pequena congregação de Saboia, queriam verificar, abre aspas, se esta era a terra que Deus lhes queria dar. Fecha aspas. Ficaram maravilhosas de tudo quanto viram e observaram, e obtiveram que, após vários incidentes, que não vale a pena narrar, Monsenhor de Marquemont, cardeal arcebispo de Lyon, autorizasse a fundação de um segundo mosteiro da Visitação na sua cidade metropolitana, Lyon. Né? Alcançaram também que São Francisco de Sales enviasse Madre Chantal com algumas companheiras para o início e abertura da nova casa. Apenas instalada e canonicamente ereta, a Visitação de Lyon se deparou com uma dificuldade inesperada. O arcebispo proibiu a visita aos doentes, impôs a clausura rigorosa e pediu que o nome de Visitação, que já não correspondia à realidade, fosse substituída pelo de Apresentação. Era quase o aniquilamento total do plano primitivo, tão bem arquitetado. Madre Chantal, com o coração dilacerado, dirigiu-se ao santo fundador, incitando-o a persistir nos seus primitivos desígnios. O cardeal Bellarmino, de Roma, encorajava São Francisco de Sales. São Francisco de Sales foi muito amigo, né, de São Roberto Bellarmino, né? Houve trocas de mensagens e até mesmo um encontro pessoal entre os dois prelados. Monsenhor de Marquemont permaneceu inflexível e deu a entender que, se as alterações por ele propostas não fossem aceitas, ele fecharia a nova casa, pois era tão senhor de Lyon quanto o bispo de Genebra o era de Annecy. Motivos vários, todos de ordem superior, levaram São Francisco de Sales a ceder. Foi levado a isso, parte por desconfiança de si próprio e por deferência para com a dignidade cardinalícia. Parte porque, visando a expansão de sua ordem no reino de França, receava que sua resistência tornasse isso impossível. Soube fazer tão grande e tão doloroso sacrifício, com uma simplicidade e uma cordialidade, que não deixaram transparecer a amargura que lhe ia na alma. Fez ainda mais, soube inspirar às filhas espirituais o mesmo espírito de renúncia. Anos mais tarde, podia dizer, com um sorriso, a seu amigo, o bispo de Belle, abre aspas, chamam-me fundador da Visitação. Haverá outra coisa menos razoável? Fiz o que não queria fazer e desfiz o que queria fazer. Fecha aspas. O arcebispo de Lyon, evidentemente, não tinha razão, e o bispo de Genebra encarava o futuro com visão justa e nítida. Disso ninguém pode duvidar em nossos dias, em vista do florescimento magnífico das congregações religiosas femininas, que em nossas cidades correspondem, com devotamento incomparável, a todas as misérias do corpo e da alma. Isso sem causar prejuízo algum ao recrutamento, sempre fecundo, de vocações para as ordens de clausura rigorosa. Parece-nos, à primeira vista, que o nosso grande santo levou longe demais o desprendimento de seu modo de pensar, que era bom e justo. Em tudo, porém, devemos conhecer a ação da providência e devemos julgar que Deus dirige os seus santos através de caminhos de que eles mesmos não têm consciência. Se, humanamente falando, os santos parecem errar, há, acima de tudo, intuitos superiores, que nos são desconhecidos. O caso da Visitação oferece-nos disso notável exemplo. Seu plano primitivo e complexo
se o plano primitivo e complexo de São Francisco de Sales houvesse sido posto em prática integralmente, a nova ordem, pelo menos durante todo o 16º século, teria bastado à dúplice necessidade de perfeição interior e exterior, a que o nosso santo pretendia atender ao mesmo tempo. As modificações impostas pelo cardeal de Morquemont deixaram vago o lugar que o bispo de Genebra pretendia preencher no seio da igreja. Ora, sucedeu que, naquele tempo, vivia em Paris um sacerdote humilde, que São Francisco de Sales, nos últimos anos de sua vida, conheceu e ao qual se ligou pelos laços de uma estima e de uma veneração mútuas. Era Vicente de Paulo, que nos desígnios da providência tinha também um lugar entre os fundadores de ordem e congregações religiosas. Ele devia preencher o lugar que a visitação deixava desocupado, uma vez que pusera de parte o cuidado dos doentes. Quem, pois, ousará censurar São Francisco de Sales, que por um ato de sublime humildade e desprendimento tornou possível o aparecimento das irmãs de caridade, que a gratidão universal chamou e chamará sempre as irmãs de São Vicente de Paulo. Ademais, se a visitação renunciou às obras externas, foi unicamente para se dedicar com mais assiduidade ao serviço dos enfermos, doentes do corpo e doentes da alma, pela oração e pelo sacrifício. Guardou o nome de visitação como uma recordação bendita e como um símbolo sagrado. Conservou todo o espírito primitivo e espírito de desprendimento e de amor. Conservou também o brasão profético que lhe dera, desde o começo, São Francisco de Sales. Em 11 de junho de 1611, aí tem um errinho, o santo fundador podia escrever a Senhora de Chantal. Abre aspas. Deus me inspirou o pensamento de que a nossa casa da visitação é, por sua graça, bastante nobre para possuir armas, brasão, divisa e brado de armas. Pensei, pois, ser-nos permitido tomar por armas um coração ferido, aqui tem outro erro. Tomar por armas um coração ferido por 2 flechas, cercado por uma coroa de espinhos e encimado por uma cruz, tendo gravados os santos nomes de Jesus e de Maria. Na verdade, nossa pequena congregação é uma obra dos corações de Jesus e de Maria. O Salvador agonizante deu-nos a vida pela abertura de seu sagrado coração. Fecha aspas. Até o presente, a visitação não deixou de ser para milhares e milhares de almas a escola das virtudes heróicas que o santo fundador aurira na fonte divina. Quando, 52 anos após a morte e 9 depois da canonização de São Francisco de Sales, o divino Salvador quis revelar aos homens as promessas e as misericórdias de seu coração e manifestar quanto amor e quantas graças reservou para os indivíduos e para as nações que corresponderem aos seus misericordiosos intuitos. Foi a uma humilde religiosa da visitação deu uma travada aqui, eu vou começar a ler o parágrafo de novo. Não sei onde que foi travado, né? Até o presente, a visitação não deixou de ser para milhares e milhares de almas a escola das virtudes heróicas que o santo fundador aurira na fonte divina. Quando, 52 anos após a morte e 9 depois da canonização de São Francisco de Sales, o divino Salvador quis revelar aos homens as promessas e as misericórdias de seu coração e manifestar quanto amor e quantas graças reservou para os indivíduos e para as nações
que corresponderem aos seus maravilhosos intuitos. Foi a uma humilde religiosa da Visitação de Paray-le-Monial que ele escolheu para intérprete de suas divinas mensagens. Margarida Maria, que a Igreja elevou às honras dos altares, oferece-nos um testemunho autêntico das bênçãos divinas derramadas sobre a obra que fora fundada pelo grande apóstolo do amor divino nos tempos modernos. Então aqui termina o nosso livro, né? E com essa pequena menção, né, a Santa Joana de Chantal e a fundação da ordem, né, da Visitação. Então, Deus, cujo desígnio era oferecer ao mundo, né, uma devoção nova, pública, nova, né, escolheu, né, estimulou a fundação da Ordem da Visitação para que nesta ordem fosse, por meio dessa ordem, fosse revelada ao mundo essa nova devoção, né? Tentou também, através dessa mesma religiosa, salvar a França, né, da Revolução. No mesmo século XVII, em que morreu São Francisco de Sales, nesse mesmo século, ele tentou salvar a dinastia dos Bourbons, né? Mas não conseguiu. Não conseguiu, infelizmente. Mas conseguiu espalhar a devoção pública do Sagrado Coração de Jesus, né? Então, toda primeira sexta-feira, né, para quem faz essa devoção, os 9 primeiras sextas-feiras, é bom lembrar de São Francisco de Sales, né? É bom rezar, pedindo a sua intercessão, né? Porque foi através dele. Ele foi o escolhido, ele e Santa Joana de Chantal, né, para tempos depois, né, prover os meios para que Nosso Senhor então pudesse revelar essa penúltima devoção pública que Deus nos deu, né? E nesta devoção, desde o nascimento dela, está conectado a devoção do Sagrado Coração de Jesus com o Imaculado Coração de Maria, né? Então, ele próprio diz, né? Ele próprio diz, São Francisco de Sales, né? Na verdade, nossa pequena congregação é uma obra dos corações de Jesus e de Maria. E essa ligação dos dois corações, ela fica muito clara com a última devoção que Deus nos revelou, né, em Fátima, ao Imaculado Coração de Maria, né? E é último, por que é a última devoção? Porque a própria Nossa Senhora falou, esta será a última devoção que Deus está oferecendo à humanidade, né? Então, pois bem, eis aqui a primeira biografia que nós lemos. Gostaria de recolher as observações de vocês, as perguntas, as surpresas, as estupefações que nos causa essa leitura, né?
encantada de ver como que um santo é amigo de outro santo. Tantos eram santos naquela época. Esse encontro, né? São Vicente de Paulo com São Francisco, né? É impressionante. Esses encontros são muito extraordinários para nós, né? Assim, e há muitos, né? Registrados, né? Como aquele de São Domingos e São Francisco de Assis, né? Enfim, admiráveis os caminhos do Senhor, né? Admiráveis os caminhos do Senhor. E professor, acho que o que se falou, o que para mim ficou muito nesse livro, assim, quanto se falou aqui de humildade e orgulho. Né? Sim. Foi uma coisa que sempre foi falada e São Francisco de Sales deu com suas ações exemplo o tempo todo, né? Esse último foi impressionante, né? Em obediência ao cardeal lá. Uhum. Impressionante. Que provavelmente até, às vezes, sei lá, tinha ouvido da fama dele, né? Certamente foi um ciúme entre dioceses, né? Uhum. Mas isso tudo é Deus agindo através das causas segundas, né? E aí, baseado nisso, eu queria contar um outro caso aqui. Opa! Isso é bom. Lá venho eu. Causos são bons. Um dia desses aí eu saí para caminhar, né? Depois da leitura, tem alguns dias que eu vou fazer uma caminhada. E aí, eu fui pegar, geralmente eu vou rezando o terço. E eu gosto de levar um terço que fica dentro do meu carro. Bom, eu cheguei na garagem e eu tinha feito algo que normalmente eu não faço, que é trancar o carro. Aí eu tive que voltar aqui dentro de casa para buscar a chave. E aí eu me distraí com alguma coisa e não peguei o terço. Eu já estava saindo pelo portão, eu tinha saído pelo portão da garagem, de casa, e comecei a subir a rua, quando eu falei o terço. Aí eu pensei assim, mas hoje eu já rezei o rosário, vou pensar em outras coisas. E fui subir. Estou lá fazendo a minha caminhada e tal, já estava quase terminando, quase na hora do trecho que eu volto para casa. Quando eu encontrei com quem? Com o Padre Jorge. Meu segundo pensamento, que primeiro eu não vou poder contar, mas o segundo pensamento, o terço. Aí eu falei assim, nossa, por quê? Porque eu falei, nossa, que bonito, né? Se ele me visse caminhando. Rezando. Né? Eu ia ganhar fama, Não é? Junto ao padre. Bonito pra minha imagem, né? Mulher piedosa. Não é? Anda rezando o terço. Aí eu falei, poxa, que ridículo. Sabe? Eu andando sem o terço. O professor, vou dizer pro senhor, nesse tempo todo que eu faço essa caminhada, essa deve ter sido a única vez que eu não estava com o terço na mão. E eu ainda vou dizer uma outra coisa. Não, porque esse pensamento vem assim, é coisa de segundo. Incontrolável. E eu vou dizer, o fato de eu ter visto isso em mim não fez desaparecer a sensação de pesar. Ela perdurou ainda. Eu falei, mas por que eu não estava com o terço? Por que eu não voltei? Sabe? Por que eu não voltei para pegar o terço? Olha, que coisa. Porque eu sei que eu sou uma pessoa orgulhosa. E assim, eu fico com o meu orgulho, eu faço com o meu orgulho, é tipo, sabe quando você pega a mão de uma criança para atravessar a rua, ou quando você está andando na rua com uma criança, você dá a mão para ela e não solta, você segura firme ali, você tem que estar mantendo o controle sobre ela, né?
Como? Porque a qualquer momento uma criança ela dispara, atravessa uma rua, não é? Então é isso que eu fico de olho no meu orgulho o tempo todo. Porque se eu não ficar de olho, ele dispara. E eu estava ouvindo um padre falando, porque como nós estamos na Quaresma de São Miguel, tem vários padres fazendo umas pregações que eu acho interessantes. E eu vi um citando São João da Cruz, dizendo o seguinte, que o demônio, quando ele percebe numa pessoa um fervor, e que esse fervor é passível de aumentar o orgulho daquela pessoa, o que ele faz? Ele instiga a pessoa a ficar mais fervorosa. É claro. Olha que coisa. É claro. Então, assim, até isso a gente tem que estar atento. Porque é uma coisa lícita, o fervor. Até que até que ele te cause orgulho. O Senhor disse outro dia, isso vai nos acompanhar até a sepultura, né? Vai. A vida inteira nós vamos ter que ficar de olho, né? Atentos. Mas, Ana Paula, é uma graça que você esteja atenta a seu orgulho. Isso já é uma graça. Quantas pessoas não têm isso? Né? Quantas pessoas não percebem isso? Essa sua rápida percepção do orgulho, ela já é uma graça enorme. Porque mesmo que você continuasse sob a ação do orgulho, você estava continuando sob a ação do orgulho, usando aqui a expressão de São Francisco de Sales, essa era uma perturbação da parte inferior da alma. Mas a sua parte superior já tinha detetado. Então, assim, o que o São Francisco de Sales fala? Deixa a parte inferior ficar confusa. Deixa ela ficar lá. A sua parte superior da alma já detetou. Então deixa a coisa correr. Não filosofemos sobre os nossos males, não é isso? Não filosofemos sobre os nossos males. Deixa correr. Você já percebeu o ataque do orgulho? Deixa ele lá fazer confusão. A sua parte superior já percebeu. Assim, e quantos de nós não temos essa percepção, né? Essa graça, né? Quantos de nós não temos essa graça de perceber, né? Logo. Mas o seu caso é muito interessante, né? É aquele negócio que tem dentro da gente, né? Da gente ter que mostrar que nós somos piedosos. Isso aí é impressionante, né? Ataca todo mundo, né? Ainda mais assim, né? Você encontra com um padre, né? Que é seu pároco. E assim, você quer se distinguir, né? Entre os fiéis da paróquia, né? De alguma forma. Você quer que, enfim, ele fala, nossa, Ana Paula, hein? Minha paroquiana, andando e rezando o terço e tal. Isso é absolutamente natural. Mas a sua percepção já detecta a graça de Deus agindo na sua alma, certamente. Não tem dúvida disso, né? E que bom, né, que você foi humilhada por Deus, né? Que agora o padre não viu você rezar, né, andando. Que bom, né? O Felipe escreve assim: vou escrever, pois hoje a conexão está difícil. O que a Ana Paula falou é muito interessante e verdadeiro. Agora que conheci a verdadeira fé, ainda escorrego bastante nessa questão. Mas antes era só isso. Orgulho e mais nada. Isso mesmo, Felipe. Porque agora o orgulho ataca, mas a gente percebe o ataque. Né? Muitas vezes a gente não vence o ataque, mas a gente percebe ele. Né? E é isso, já é uma graça assim, extraordinária.
Né? Nós temos que agradecer a Deus por isso, né? Por essa percepção, né? Enfim. Muito bom o caos. Muito bom o caos. E eu ouvi um outro padre falando o seguinte, que a humildade, a gente tem que ser humilde com o coração, não com a cara. É aquele negócio aqui, ó aqui, assim. A cabeça tá. Não, e a fala mansa. Fala mansa, não sei o quê. Ué. É isso mesmo. Com o coração e não com o intelecto. O Chester dizia, a humildade está deslocada hoje em dia. Ela deslocou do coração para o intelecto. Então hoje a gente é humilde de intelecto. O que é humilde de intelecto? Não, cada um tem as suas ideias. Nós temos que respeitar as ideias dos outros. Isso não é humildade. Isso é fraqueza. O órgão da humildade é o coração, é a vontade. O órgão que ela tem que estar, a humildade tem que estar centrada, localizada no coração. Né? E o padre chamou atenção, boa ideia do padre mesmo, na aparência, né? Isso mesmo, a aparência, o jeito de falar, o jeito de se portar, o jeito de. Né? Então, assim. Mas isso não tem nada a ver com o coração, né? Eu pensei assim no sentido de que o coração é um órgão interno, ele está escondido. Então, também. Você tem que fazer. As suas ações, elas não tem que. É aquela coisa, né? Que a sua mão direita não sabe o que a esquerda fez. Você tem que fazer as coisas, né? Escondido. Né? Não é. Para Deus. Isso. A cara, a aparência, o fato de você falar alto ou baixo, o fato, enfim, todos os fatos, né? O fato de você ter uma cara fechada ou não, porque isso é uma coisa da natureza humana de cada um, né? Isso não tem nada a ver com humildade, nada a ver com humildade, né? Você pode encontrar, aliás, é o que eu falo, né? A gente nunca deteta humildade em ninguém. Quando a gente deteta, a gente tem que falar, epa, pode ser que esse cara não seja humilde, né? Eu estou detetando. Né? Assim, isso aí é fundamental. Né? Mas a Cristina levantou a mão. Eu estou pensando aqui, professor, o que seria mais danoso para a nossa alma? O orgulho mundano, pelas nossas realizações tão desprovidas da intenção de atender a Deus, de amar a Deus, ou essa percepção da Ana Paula, tão profunda, né? Porque é uma sensibilidade dela, né? Tá se dedicando, né, à vida de oração e tem em si mesmo. Mas esse orgulho mundano que a gente tem praticamente, ele ocupa a nossa vida, né? De todas essas pequenas coisas do mundo que a gente faz e tem pequenos sucessos e se orgulha disso, o que seria mais danoso para nós? Segundo Chesterton, o Chesterton tem um texto bonito sobre orgulho. Bonito, muito profundo. Segundo Chesterton, a pior forma de orgulho é você se orgulhar da própria bondade. Você ter orgulho do fato de você ser bom. O orgulho, quanto mais próximo de você ele estiver, pior é. É a regra do Chesterton, né? Então, assim, ele fala assim: se você tem orgulho da sua pátria, a pátria é um negócio que foi construído por muitas mãos, é uma coisa que foi construída em séculos de existência, né? É aquele negócio, eu tenho orgulho de ser brasileiro, eu tenho orgulho de pertencer a essa nação, né? Porque tem uma história, não dependeu de mim essa formação dessa nação, né? E ele parte daí, uma coisa longe, né? Depois, eu tenho orgulho dos meus antepassados.
né? Meus antepassados também. Eu não tive nenhuma participação nos feitos dos meus antepassados, né? E ele vai analisando. Quanto mais próximo esse orgulho tiver de você, pior vai sendo, né? E o pior orgulho é aquele que você tem das coisas que o próprio Deus te deu, né? Das suas habilidades pessoais, né? Naturais, né? Da beleza do corpo, da postura, das habilidades intelectuais, da habilidade de fazer amigos, de influenciar as pessoas, de conviver com elas numa boa, de ser uma pessoa que, por natureza, não incita nenhum tipo de animosidade dos seus semelhantes, etc, etc. Aí até o orgulho de fazer o bem. Segundo Chester, esse é o pior orgulho, né? Quanto mais próximo estiver de você aquilo de que você orgulha, pior vai sendo o seu orgulho, né? Pior vai sendo o seu orgulho. Mais maléfico, mais satânico, né? É o seu orgulho, né? Então a gente orgulhar, né, de realizações longínquas de nossos antepassados, da nossa pátria, não faz mal para a nossa alma, né? É até um tributo que a gente presta aos nossos antepassados, a quem construiu a nossa pátria, etc. Mas quando vai ficando perto de você, a coisa fica muito, muito grave, né? Muito grave. E é uma certa forma, não é uma certa forma, esse tipo de orgulho de você mesmo, das suas habilidades, da sua cordialidade, às vezes ser naturalmente cordial. Isso é um furto que você faz a Deus, né? Porque essas qualidades são de Deus. Ele que quis te dar essas qualidades, né? Enfim, isso, além de tudo, você está roubando a glória de Deus. A gravidade é essa. Você rouba a glória de Deus, não é? Porque é Ele que está manifestando a sua glória em muitas das coisas boas que você tem. E aí você considera essas coisas como suas e como mérito próprio, aí a coisa vai por água abaixo, né? Então, mais alguma observação? Então, se com essa biografia nós já temos tanta coisa para pensar, né? Nós vamos ainda ver uma outra biografia desse santo, sabe? Que vai completar, de certa forma, a nossa visão, né, de São Francisco, né? Que é a escrita por Jacques Leclerc, que se intitula São Francisco de Sales, Doutor da Perfeição. Lembra que essa que a gente acabou de ler tem um subtítulo: Bispo de Genebra e Doutor da Igreja. Então aqui nós vamos ver uma coisa, vamos especificar mais esse doutor, né, esse título, Doutor da Perfeição. Então esse é o livro que a gente vai começar a ler amanhã, né? Se Deus quiser. Então é um livro que foi escrito mais ou menos na mesma época deste outro, né? 1900 na segunda década do século XX, né? E vamos dizer assim, essa biografia ela é um pouco mais, eu diria, filosófica, histórico-filosófica. O autor aqui ele localiza mais o santo na sua época.
e as influências que ele recebe da época e as influências que ele realiza na sua própria época, né? Formação dele, enfim, toda. Esse autor, deixa eu ver aqui, o autor que nós acabamos de ler, eu não sei se eu tenho eu não tenho, eu não sei quando que é o Amadée de Margerie. Eu sei. O Amadée de Margerie, ele viveu de 1825 a 1905. Tá certo? E o nosso outro biógrafo aqui já é um biógrafo do século, praticamente do século XX, né? Ele nasceu em 1891 e morreu em 1971, tá? Padre também. Não, padre também não. Eu não sei se o Amadée de Margerie foi padre. Não sei. Isso me falta aqui no próprio, enfim, nas próprias informações aqui do livro não fala se o Amadée de Margerie era padre ou não. O Jacques Leclerc era sacerdote, filósofo e teólogo belga. Ele era belga, não é? Tá certo? Então esse é o texto que nós vamos começar a ler. Eu espero que vocês tenham também a mesma percepção que eu tive, que esse livro, digamos assim, completa a figura de São Francisco de Sales nos aspectos históricos, filosóficos, psicológicos do nosso santo, sem deixar de falar de toda a obra dele, espiritual, etc. Vocês vão ver que... E aqui nós vamos ter outras dimensões da obra espiritual dele, certo? É o que eu espero que vocês percebam também. Tá certo? Então, amanhã então nós começaremos este outro livro. Até que a gente tenha a tradução dizem, da biografia clássica de São Francisco de Sales, que foi escrita pelo padre Francis Trochu, do qual nós lemos a biografia de Santa Bernadette, né? Ele também tem uma biografia de São João Maria Vianney, mas essa de São Francisco de Sales nós infelizmente só temos em francês, né? Talvez em inglês tenha sido traduzido, mas enfim. Pois bem, mais alguma observação? Então, Deus lhes pague presença, paciência, as observações, os causos, tá certo? Deus lhes pague tudo isso, né? Tenham todos um santo dia, que é a festa de Santa Rosa de Lima, padroeira das Américas, dominicana. Fiquem com Deus, certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Santa Joana de Chantal, rogai por nós. Santa Rosa de Lima, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.